Porque nós pertencemos a quem? A Deus. E se você pertence ao Senhor, ninguém toca na sua vida. Aleluia. É forte essa palavra. Princípio de pertencimento. Diga para o seu irmão, eu pertenço ao Senhor. Eu pertenço ao Senhor. De novo, eu pertenço ao Senhor. Meu irmão, você tem que dizer isso olhando no espelho todos os dias, até que essa verdade entre para dentro de você. Para que você pare e deixe de acreditar no poder das trevas, no poder de Satanás na sua vida. Vou repetir, Satanás não tem autoridade para tocar na sua vida. Amém. Vou repetir, Satanás não tem autoridade. Amém. Amém? Tudo que te acontece só acontece por dois motivos. Diga para o seu irmão, tudo que te acontece, Tudo que te acontece. acontece apenas por dois motivos. Não, mas diz com voz de profeta, pelo amor de Deus. Tudo que acontece na sua vida, Dois motivos. viu, Gabriel? Tudo que acontece na sua vida acontece por dois motivos apenas. Ou porque Deus manda, ou porque Deus permite. Mas é sempre Deus. É sempre Deus. Diga para a pessoa, é sempre Deus. É sempre Deus. Ou você vai ter vitória, ou vai ter ensinamento. Mas perder jamais. Você nunca perde. Nunca perde. Amém, meus irmãos? Que isso entre dentro de você como uma verdade espiritual, uma verdade imutável dos céus. Amém? Amém? Porque se nós analisarmos a palavra do Senhor de Gênesis a Apocalipse, é a única coisa que a gente vê. Ou Deus está trabalhando para que eles possam alcançar a bênção. Amém. Amém? É assim que um Deus de amor trabalha. Amém, Amém, glória a Deus. Agora sim, deixando a Lulu numa situação difícil, hein? Me traduzir não é fácil, não. Falo muito rápido. Glória a Deus que o Gabriel fala português, né, Gabriel? Entende, né? Amém, entende? Entende sim. Meus irmãos, abram lá em Lucas, capítulo 23, por gentileza. Meus irmãos, eu tenho ouvido de Deus muito sobre uma mensagem poderosa, que é a mensagem da cruz. É traduzir não, Lu? A mensagem da cruz é a mensagem mais poderosa que o Senhor nos deixou. Enquanto o Senhor Jesus ele estava na cruz, ele disse 7 frases. Ele falou sobre coisas muito específicas e muito profundas que nós vamos estudar essa noite. Eu quero ter tempo para falar sobre isso, porque eu tenho certeza que você será impactado. Amém. Eu tenho certeza que você será transformado. Amém? Nessa passagem que nós vamos ler, umas das passagens, né, que são várias passagens, nós vamos aprender muito sobre os valores do céu. No que nós vamos aprender hoje, no que nós vamos meditar hoje na palavra do Senhor, nós vamos falar sobre fidelidade. Jesus nos mostra como ser fiel até o fim, apesar do sofrimento. Quando a gente olha para a cruz, a gente vê uma pessoa, porque Jesus era 100% homem e era 100% Deus também. Olha que incrível isso. Uma pessoa que, como nós, sentia dor na pele, sangrava, se sentia angustiado a ponto de chorar e chorar lágrimas de sangue, e ainda assim ele foi fiel até o fim. Aleluia. Por quê? Porque se ele foi fiel, se ele foi capaz sentindo as dores que ele sentiu, nós também somos. Amém. Nós também somos capazes de demonstrar a mesma fidelidade e amor para com o nosso Deus. Junto com a fidelidade do Senhor Jesus, veio também a lealdade. E ser leal hoje em dia é tão difícil. Na cruz, quando nós olhamos para a cruz de Jesus, nós vemos fidelidade, ele foi fiel até o fim, ele foi leal, apesar de muitos que estavam com ele, que andaram com ele, não terem sido leais com Jesus, como forma de reciprocidade. Jesus foi fiel a Deus e foi leal aos homens. Deus continuou sendo fiel a Jesus. Deus continuou sendo leal a Jesus. Mas muitas vezes os homens ficaram para trás nesse quesito.
E não é por causa da falha do homem que nós vamos desistir. Amém. Diga para o seu irmão, não é por causa da falha do homem que você vai ficar para trás, que você vai desistir. Levanta a cabeça, não desiste. Aleluia. Se Jesus não desistiu, ele mostrou que você também é capaz. Amém. A mensagem da cruz fala sobre obediência. Palavra difícil, né? Obediência, ser obediente. Vou mudar a palavra aqui também. Submissão. Jesus foi obediente ao Senhor, ao Pai, até o fim. Ele foi submisso à vontade de Deus. Ser submisso é estar debaixo de. Ser submisso a Deus é estar debaixo da sua vontade. E quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, não há lugar melhor para se estar. Não tem colete à prova de bala mais resistente. Aleluia. Porque quando você é submisso à autoridade do Senhor Jesus, do Espírito Santo, você tem autoridade no mundo espiritual. Sabia disso? Não existe autoridade espiritual sem submissão espiritual. Por que que os demônios não se rendem a nós, mas se rendem ao nome de Jesus? É por causa da autoridade espiritual que ele conquistou para mim e para você. Amém. Sabia disso? Por isso que ele diz que toda a autoridade lhe foi dada do céu e da terra. E ele delegou, ele outorgou essa autoridade para você. Amém. Sabia disso, Diego? Amém. Diga para o seu irmão, Jesus outorgou a autoridade dele para você. O que significa a palavra outorga? É quando uma pessoa representa outra, não no seu nome, mas no nome da pessoa que o determinou representar. Quando você passa uma procuração, e procuração é uma outorga, você dá direito do advogado falar por você no tribunal. Quando você determina aos anjos, na autoridade do nome do Senhor Jesus, a serem submissos, eles não vão ser submissos por causa de você, mas por causa da autoridade a qual você representa, que é o próprio Jesus. Por isso que ele disse que ele estava nos dando autoridade para subjugar o poder do inimigo. Como? Pisando na cabeça da serpente. Exercendo a autoridade. O problema é que na maioria das vezes nós não exercemos a nossa autoridade porque a gente esquece a perfeição de Jesus, da glória de Jesus, e a gente se concentra nas nossas falhas. Aí a gente fica com medo de exercer uma autoridade que não é nossa, mas é de Jesus. Sabe por que os anjos maléficos, os demônios, eles se submetem? Porque eles sabem de onde vem a outorga. E quando a pessoa conhece a sua identidade em Cristo Jesus, ela exerce, e não por causa dele mesmo, mas por causa da autoridade de Jesus, os anjos se dobram. Os anjos malignos, os demônios que tentam nos amedrontar. Diga, não se deixe amedrontar. Não se deixe. Exerça a sua autoridade. A autoridade que Jesus... A cruz de Jesus fala sobre dedicação. Jesus foi dedicado no ministério dele desde o princípio. Não é desde 30 anos de idade quando começou, não. Desde o princípio. Desde que ele se tornou gente por entendimento próprio. Porque ele passou por todo o processo. Da fase infantil como criança até o momento da cruz do Calvário. Foi todo um processo. E por todo esse processo, por todo esse caminhar, a palavra do Senhor garante, em nada ele pecou. Está registrado na palavra de Deus. E por não ter pecado, é que ele teve essa autoridade sobre os demônios e nos delegou essa autoridade, nos autorizou a falar em seu nome. Você acha que eu estou aqui por mim mesmo? Não estou aqui por mim mesmo. Mas eu estou aqui pela autoridade que existe no nome de Jesus na minha vida. Amém. Da mesma forma que existe a autoridade de Jesus na sua vida. Da mesma forma que existe uma unção para pregar o evangelho na vida, existe uma unção de Jesus sobre a sua vida também. Qual é a sua unção? Qual é, vamos dar a pergunta para ficar mais fácil, qual é o seu propósito estar aqui na terra? É para viver 50, 60, 70, 80 anos? Qual é o seu propósito? Talvez quando você olhar para a cruz de Cristo, esta noite, ao final desta noite, você possa entender melhor o seu propósito aqui na terra. A cruz de Jesus fala sobre ser amoroso. Ele foi amoroso até
fim, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. A cruz de Cristo fala sobre amor. E o verdadeiro amor nos mostra sofrimento. O verdadeiro amor mostra sofrimento. Por parte daquele que recebe o amor ou por parte daquele que ama? Daquele que ama. O verdadeiro amor está disposto a sofrer. Nós precisamos estar dispostos a sofrer para carregar também a nossa cruz. Porque ele disse, aquele que quer vir após mim, pegue a sua cruz e me siga. Ande atrás de mim. Seguir Jesus não é fácil, não é maravilhoso, é doloroso. E quando nós entendemos isso, nós paramos de reclamar, nós paramos de murmurar e fazemos o que precisa ser feito. Meu Deus. Nós somos obedientes, não porque amamos ser obedientes, mas porque amamos a Deus. Porque amamos ao sacrifício dele por nós. Quando nós reconhecemos esse sacrifício, isso entra dentro de nós e aquilo nos rasga por dentro. Porque nós de verdade passamos a conhecer o nosso Deus de uma forma especial. Somente por revelação é que nós podemos amar a Cristo como Ele nos ama. Amém. Amém, meus irmãos? Quando eu olho, então, para a cruz de Cristo, eu vejo amor, vejo perdão, vejo provisão. Nós vamos falar sobre provisão aqui hoje também. Porque na cruz de Cristo, Jesus não deixou a mãe dele desamparada. Amém. Ele estava lá, braços abertos, sofrendo, e embaixo uma mulher chorando por ele também. Quem era? Maria. Maria, eu não sei se eu no lugar dela seria capaz de levantar os meus olhos para fitar o meu filho numa cruz, sofrendo. Fico imaginando a vontade dela de sair quebrando tudo para tirar o filho dela, resgatar de lá daquele lugar de dor. Ele olhou para João, o apóstolo amado, e disse assim: filho, olha aí a sua mãe. Ele estava consolando ela, estava com ela nos braços. Mãe ou mulher, olha aí o seu filho. Jesus preparou uma pessoa para cuidar da mãe dele. Ele tinha outros irmãos, mas ele deu uma missão específica para João, mostrando que não são os da família os mais importantes, mas aqueles da família espiritual. Aleluia. Meu Deus. É a família espiritual, aquele que te acolhe como pai e aquele que te acolhe como filho. Meu Deus. Aquele que te acolhe como pastor e aquele que te acolhe como rebanho, como ovelha. Porque às vezes o sangue não determina finalmente, até o fim, aqueles que são de verdade com você. Meu Deus. Não é o sangue, mas o Espírito quem determina. Pastor, eu não concordo. Então, vamos reclamar com a Bíblia, porque Jesus disse: a minha mãe, os meus irmãos, são quem? São aqueles que fazem a vontade de Deus. Família espiritual tem prevalência sobre família sanguínea. Meu Deus. Queira você ou não, isso é Bíblia. Jesus está mostrando para João: João, a partir de agora, independentemente dos que os meus irmãos vão fazer, quem vai cuidar da minha mãe é você. Meu Deus. Eu estou provendo você na vida da minha mãe. Coloque a mão sobre a sua cabeça e diga: eu sou a provisão de Deus na vida de alguém. Na vida de alguém, meu Pai amado. Eu sou a provisão de Deus na vida de alguém. Meu Deus. Isso faz parte da identidade Aleluia. que Deus tem para você. Glória a Deus. Significa abandonar a família? Não. É entender que existe uma prevalência. Vamos lá, senão eu fico o tempo todo só na introdução. E a palavra do Senhor em Lucas 23, 34, primeiro texto, ou primeira mensagem de Jesus na cruz do Calvário. Diz assim: contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua santa, poderosa, maravilhosa palavra. Pai, nós queremos mais uma vez nos rendermos nesta noite ao Senhor. Que não seja eu, meu bom Deus, mas que seja o teu Espírito falando à tua igreja. Para que o teu povo saia deste lugar transformado.
para que o teu povo, meu bom Deus, para que nós, os teus filhos, possamos entender de uma vez por todas a mensagem poderosa da cruz do Calvário. A última pregação do Senhor Jesus foi na cruz do Calvário. Pai, nos ajuda nesta noite a entender essa mensagem de forma poderosa. E não só entender pelo nosso racional, mas que nós possamos viver, meu bom Deus. Que nós possamos ter essas imagens em nossa mente enquanto a palavra é ministrada, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. No verso 33 diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Continuando. Contudo, Jesus dizia: perdoai-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Então repartiram as suas vestes. Jesus estava pedindo perdão pela falha das pessoas para com ele, e as pessoas não estavam nem aí. Eles estavam tirando sorte sobre as vestes de Jesus. Sabe o que eu entendo nessa palavra? Que é difícil demais de perdoar. É difícil de perdoar. Porque mesmo você querendo perdoar, muitas vezes as pessoas não buscam o perdão. Muitas vezes as pessoas ficam julgando ou jogando com aquilo que nem lhes pertence. Vamos voltar no pertencimento de novo? Muitas pessoas se aproximam das nossas vidas para tirar de nós algo que nos pertence, mas porque elas veem em nós, elas querem para elas. Quando Jesus veio, ele veio trazendo uma mensagem de boas novas. Ele veio para entregar, mas as pessoas rejeitaram aquilo que Jesus tinha para essas pessoas. Jesus foi humilhado, Jesus foi ultrajado, Jesus foi torturado, caluniado, injustiçado. Quantos outros sinônimos nós poderíamos dar? Porque ele estava fazendo mal? Porque ele queria prejudicar alguém? Olha como o ser humano é vil, né? É maldoso. Porque ele estava em pecado e por isso ele estava sofrendo? Não. Na maioria das vezes que você passar por dores muito agudas, dores muito fortes na sua vida, você não vai ter culpa nenhuma. Sabia disso? E as piores dores virão porque você quer fazer o certo. Viu, Gabriel? Toda vez que você quiser fazer coisas certas, fazer o certo, você vai encontrar resistência por parte de outras pessoas. E isso vai doer em você. E Jesus, mesmo em dores, ele foi capaz de perdoar. Meu irmão, nunca, jamais seja insensível ao Espírito Santo. E ainda que você não ouça o Espírito Santo, presta atenção. Quantas vezes eu já ouvi das pessoas: eu não estou sentindo de Deus, não estou sentindo de Deus de conversar, não estou sentindo de Deus de procurar, não estou sentindo de Deus de perdoar. Palavra de Deus não é sentimento, perdão não é sentimento. Diga para o seu irmão: perdão não é sentimento. Você não tem que sentir de Deus, você tem que cumprir o mandamento. Isso se chama ser obediente até o fim. Isso se chama ser submisso até o fim. Deus já mandou perdoar. E não só mandou, mas ele deu o exemplo. Talvez Jesus ali, ele estivesse falando só sobre os soldados romanos que não foram alcançados pela sua mensagem. Sabia disso? Talvez Jesus não estivesse falando de nós especificamente. Talvez ele estivesse falando apenas dos soldados que o estavam torturando naquele momento. Alguns teólogos dizem que ele está falando de toda a humanidade aqui. Mas se a gente levar somente para aquele momento da história, talvez Jesus estivesse falando só daquelas pessoas que naquele momento estavam causando dor a ele. Mas não interessa. Se Jesus estava falando só naquele momento, ele estava perdoando aqueles naquele momento. Mas eu também entendo que esta passagem se refere a mim e a você. Porque apesar de nós não estarmos lá fisicamente, espiritualmente estamos todos no mesmo barco. Porque a palavra do Senhor diz que pelo pecado de um,
todos foram destituídos da glória de Deus. Assim como também pelo trabalho do Senhor Jesus Cristo, todos somos salvos. Você é salvo pelo trabalho de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A primeira casa foi problemática. A primeira casa, Adão, trouxe problema, trouxe dor de cabeça, trouxe decepção para o Senhor. Mas do mesmo jeito que um homem trouxe a maldição, o homem perfeito que é Jesus Cristo, ele trouxe a bênção. Você não está aqui pelo homem imperfeito, mas você está aqui pelo homem perfeito Jesus Cristo. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Aleluia, glória a Deus. Maravilhoso. Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos e diga assim: Pai, Senhor, me ensina a perdoar como Jesus perdoou. É um pedido muito sério. Mais uma vez, Pai, me ensina a perdoar como Jesus perdoou. Porque não é fácil. Somente pelo teu mover na minha vida, somente pela tua vontade em mim, é que eu serei capaz. Poderia falar muita coisa sobre perdão, mas eu queria que você pensasse agora nas pessoas que você precisa liberar perdão. E que você desse o primeiro passo agora. Feche seus olhos mais uma vez. O Espírito Santo vai te mostrar pessoas que você precisa liberar perdão. Veja bem, feche seus olhos, permaneça de olhos fechados. Deixa eu te dizer uma coisa. Liberar perdão não é porque você é bonzinho, porque você é sentimental, mas porque você é uma pessoa inteligente e compreende a palavra de Deus. O liberar perdão vai liberar é você das amarras espirituais. Porque enquanto nós não perdoamos, nós permanecemos presos debaixo da autoridade de Satanás. Sabia disso? Foi pela falha de Adão que toda a humanidade foi prejudicada. Adão não pediu perdão quando devia. Sabe por que nós vivemos nesse mundo hoje? Continue de seus olhos fechados. Sabe por que nós vivemos nesse mundo dolorido, nesse mundo difícil, né? Que você tem que trabalhar de sol a sol para sustentar sua família? Porque Adão não pediu perdão. Porque Adão foi orgulhoso. Não seja orgulhoso. Peça perdão, aprenda a pedir perdão e aprenda principalmente a liberar perdão, mesmo que você não queira. Porque esse é um exercício espiritual, não é carnal, não depende de sentimento. Ah, pastor, eu não gosto dessa pessoa. Não é sentimento. É uma ordem de Jesus. Nós precisamos aprender a liberar perdão. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que não perdoa também não será perdoado. Nós já fomos perdoados na cruz do Calvário. Agora é um exercício prático. Nós é que devemos aprender a perdoar as outras pessoas. Amém? Pode abrir seus olhos. O Espírito Santo vai trabalhar na sua vida e eu tenho certeza que grandes coisas acontecerão. Ainda em Lucas capítulo 23, no verso 43, a segunda mensagem da cruz de Cristo. Está escrito assim: Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Sabia que Deus tem uma promessa para a sua vida? Amém. Promessa de vida eterna. Glória a Deus. E vida eterna não é para quem merece. Vou repetir. Vida eterna não é para quem merece, não é para bonzinho, não é para cara legal. É para quem é obediente. É para quem é submisso. Jesus deu essa palavra para um malfeitor, para uma pessoa do mal. Fez o mal a vida inteira. Mas no leito de morte essa pessoa reconheceu Jesus como sendo o Filho de Deus. Como sendo uma pessoa especial. Não um profeta, mas como sendo o próprio Deus. Se você voltar no verso 39, está escrito assim. Você já sabe a história. Ele foi crucificado entre dois bandidos, né? Eu aprendi que era o ladrão bom e o ladrão mau. Será que existe ladrão bom e o ladrão mau? Não, não existe. Os dois eram ladrões. Só que um se arrependeu e o outro não. Olha o poder do arrependimento. Um dos malfeitores, verso 39, crucificados, blasfemava contra Jesus, dizendo: não és tu o Cristo?
Salva-te a ti mesmo e a nós também. Tentando a Jesus ainda por cima, né? Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Olha a sabedoria. Por que algumas pessoas entendem a mensagem da cruz e outras não? Por que algumas pessoas recebem Jesus como Senhor e Salvador, decidem abrir o coração e receber Jesus e outras não? É um mistério. Porque Deus deu a todos nós a mesma capacidade de entendimento. Deus nos deu a todos a mesma oportunidade. E a oportunidade, ela não pode ser perdida. Porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui 1 minuto, daqui 5 minutos. A palavra do Senhor diz que o dia do arrependimento é hoje. O dia da salvação é hoje, é agora. Aleluia. Jesus, ele vem nos trazer uma proposta não de religião. Eu sempre digo isso, e hoje especialmente porque é Santa Ceia. Mas Jesus vem nos trazer uma proposta de reconciliação. Enquanto nós estamos separados do Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, nós estamos condenados a um destino ruim, a uma eternidade ruim. Mas quando Jesus nos oferece a reconciliação aproxima de novo as pessoas. O perdão de Jesus, o perdão que Jesus oferece, nos reaproxima de Deus de novo. Nos dá a oportunidade de termos intimidade com Deus de novo. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Verso 41, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. A pessoa arrependida, ela reconhece que a tortura, a punição para ela seria o certo. Uma pessoa que recebeu Jesus entende do que significa o significado da palavra salvação. Ele sabe que ele merecia aquele destino ruim. E ele não está pedindo para mudar a sentença dele. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele só pediu para que Jesus se lembrasse dele. Tenha misericórdia. Enquanto um permanece na sua postura de arrogância, o outro se mostra totalmente humilde. E Jesus disse, lançando uma palavra profética sobre a vida dessa pessoa: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Você não está naquele momento crucial que o malfeitor bom ou o malfeitor arrependido estava. Você não está sofrendo hoje. Você não vai precisar sofrer. Vou repetir. Você não vai precisar sofrer. Amém. Vou repetir mais uma vez. Você não vai precisar sofrer. Você não vai passar por turbulência, você não vai passar por tribulação, você não vai passar por dificuldade, nada que venha abalar a sua fé, porque você já está salvo, você já conhece a pessoa de Jesus Cristo. O Espírito Santo já se revelou a você e você sabe o poder dele na sua vida. Amém. E Jesus disse e fez a promessa: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus tem essa mesma promessa, não hoje. Em nome de Jesus, que você vai viver muito. Amém. Deus vai te dar dias felizes para curtir a sua família. Amém. Com saúde, com paz, felicidade, alegria. Vou profetizar sobre a sua vida que se cumprirá a palavra que diz que você verá os filhos dos seus filhos crescendo e se entregando para Jesus também. Amém. Amém. Você verá, você testemunhará para a glória de Deus. E mais, esses seus filhos, os seus netos, os netos dos seus netos, Aleluia. eles confessarão Jesus como Senhor e Salvador. Jesus. Amém? Quem conhece aquela música, A Bênção? Os filhos e os filhos dos seus filhos e famílias, tua família. Entendeu? A bênção te alcançará. A bênção alcançará a sua descendência. E os filhos dos seus filhos. Dos seus filhos. Amém. Amém. Indefinidamente, até por 1000 gerações. Amém. Enquanto Jesus não vier, a sua descendência já está garantida e salva em nome de Jesus. Amém?
Posse. Toma posse. Em nome de Jesus. A terceira mensagem de Jesus está em João 19. Não precisa abrir, se você não quiser, não tem problema. João 19, 26 e 27. Diz assim: vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, que muitos dizem ser João, disse: mulher, eis aí o teu filho. Olha que incrível, essa palavra mexe muito comigo. Porque no desespero, nas dificuldades do dia a dia, que nem se equiparam, se equivalem a isso que Jesus estava vivendo, ele parou de pensar em si mesmo e pensou no próximo, pensou na mãe dele. Olha a nobreza de espírito de Jesus. Eu penso assim, eu fico admirado, porque eu só vejo Jesus fazendo esse tipo de coisa. Porque no dia a dia a gente é tão egoísta e a gente precisa aprender a reconhecer os nossos limites. Ninguém aqui é super-homem. A Igreja Grande Comissão não é constituída de pastores super-homens. Nós não somos industrializados, nós não somos de plástico, nós somos de carne e osso, igual todo mundo. Vou te fazer uma revelação do céu. Não tem nada diferente entre mim e você, sabia disso? Eu sou a mesma pessoa, com as mesmas dificuldades, os mesmos desafios. Mas Jesus nos desafia também, nesta noite, a parar de pensar em nós, ou pensarmos menos em nós, e começarmos a pensar mais no próximo. Amém. Amém. Diga para o seu irmão, para de pensar em você mesmo. Pensa mais no próximo. Se preocupe com o próximo. Se preocupe com a dor do próximo. Jesus sabe qual era o destino das mulheres da sua época. José já era morto, pai de Jesus. E agora, Jesus, o mais velho, morrendo, qual seria o destino da mãe? É certo, todos sabem que Jesus tinha outros irmãos. Mas ele deixou especificamente uma pessoa designada para cuidar da mãe dele. Ali, naquele momento mesmo, de dor. Ele está dizendo assim, a partir de agora você vai cuidar dessa mulher como se fosse a sua mãe. Ele diz, vendo Jesus sua mãe, junto a ela o discípulo amado, disse, mulher, eis aí o teu filho. E no verso 27, depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Aleluia. Glória a Deus. Ele entendeu a determinação de Jesus, o comando, entendeu? Abraçou e impediu que ela testemunhasse o fim dele. Já tirou ele dali, ela dali, não, vão para casa e tal. O que você tinha que fazer já foi feito. Agora está nas mãos do Pai, está nas mãos de Deus. Ele está ali por um propósito, ele não vai arredar pé, não tem como. Ele poderia mandar vir uma miríade de anjos e acabar com essa situação, mas nós não seríamos salvos. Olha a nobreza de Jesus. Jesus foi até o fim para que eu e você pudéssemos ser salvos. Aleluia. Ser cuidado de Deus com a vida de Maria, da mesma forma que Ele cuida da minha e da sua vida. Amém. Cuidar de Deus. Deus nunca vai te abandonar. Amém. Deus não te promete uma vida fácil. Você já ouviu isso 1 milhão de vezes? Ouviu 1.000.001. Deus não te promete uma vida fácil. Deus não te promete uma vida cheia de vitórias o tempo todo. Mas Ele promete estar com você em cada um dos seus desafios. Em cada um dos momentos decisivos. Em cada momento de dor. Deus estará lá contigo. Porque Ele é fiel. Ele não abandona ninguém. Ninguém fica para trás. Eu costumo dizer, eu tenho um ditado, eu digo assim, ninguém fica para trás. Não sei se é porque eu fui militar, e todo militar, né, quem é militar aqui já sabe disso também, a gente aprende muito sobre lealdade, sobre espírito de corpo, entendeu? Ou entra todo mundo e sai todo mundo, ou entra todo mundo e não sai ninguém. Mas a gente não deixa ninguém para trás. A gente pode até ser abandonado, mas a gente não abandona ninguém. Não é por aquilo que eles fazem a mim, não é por aquilo que eles fazem a você, que você vai agir da mesma forma. Se são desleais com você, você não é desleal, você não sabe ser desleal, você não sabe entregar aquilo que te entregam. Você entrega aquilo que você já tem, porque o que você tem não é seu, mas tem em você porque é do céu. Tudo aquilo que nós temos sobre amor, nós temos porque recebemos do céu. Amém. Tudo aquilo que temos sobre lealdade, nós temos porque recebemos de Jesus. E a gente só consegue multiplicar aquilo que tem dentro de nós. Então, se o que você está recebendo não é
não está no valor daquilo que você já tem, é porque essa pessoa não tem dentro dela aquilo que você tem. Ou seja, se você tem diamantes dentro de você e você está recebendo pedregulho, se você está recebendo brita, é porque quem está te dando brita é tudo que ela tem para te entregar. Mas não deixe de entregar os diamantes que Deus colocou dentro de você. Você é vaso precioso. Sabia disso? Diga para o seu irmão, você é vaso precioso. E dentro de um vaso precioso, a palavra do Senhor diz que existe vaso de honra e vaso de desonra. O vaso de honra, sabe o que compõe o vaso de honra? O Espírito Santo. Aleluia. Todo vaso de honra é cheio do Espírito de Deus. Sabia disso? E a única coisa que ele pode transbordar é aquilo que ele tem. Não é porque você está recebendo brita que você vai entregar brita para outras pessoas. Porque você, eu, nós, a gente só multiplica aquilo que Deus nos deu. Amém, meus irmãos? E o Senhor, Ele estava designando uma pessoa especificamente para cuidar de Maria. E da mesma forma o Senhor deixou uma pessoa para cuidar de nós. Amém. O Senhor Jesus disse que Ele estava voltando para o Pai, que Ele já havia cumprido o propósito dEle aqui, mas nós não seríamos deixados como órfãos. Amém, Espírito Santo. Desenvolva com o Espírito Santo uma intimidade que você nunca desenvolveu até hoje. Como, pastor? Pergunte para o Espírito Santo. Espírito Santo, vamos fazer esse exercício de fé agora? Esse exercício profético? Feche seus olhos, coloque a mão no seu espírito, no seu coração e diga assim: Espírito Santo, eu quero te conhecer mais. Eu não me satisfaço a partir de hoje com o relacionamento que tenho contigo. Eu quero mais. Se revela mais a mim. Eu quero ser íntimo de ti. Me ajuda a ser íntimo de ti. Em nome de Jesus. Meu irmão, só depende de você. Porque Ele está disposto. Ele está disposto a aumentar a intimidade dele com você. Só que você vai ter que abrir mão de certas coisas. Às vezes o seu jeito. Às vezes palavras que você usa no dia a dia. Porque o Espírito Santo, Ele é Deus. Diga para o seu irmão essa revelação. O Espírito Santo é Deus. E a palavra do Senhor diz no Antigo Testamento que como Deus, Ele é santo. E sendo santo, Ele não pode se misturar a coisas impuras. Então, se você deseja aumentar a sua intimidade com o Espírito Santo, seja santo, como eu sou santo, assim diz o Senhor. Diga para o seu irmão, seja santo, como o Senhor é santo. Porque o nosso Deus só relaciona-se com pessoas que buscam a santidade. Veja bem, não confunda, não se deixem confundir pelo que o inimigo, o espírito da confusão, tenta nos dizer. Porque ele vai tentar apontar as suas falhas, os seus erros, os seus pecados, para dizer que você não pode ter relacionamento com o Espírito Santo. Mas isso é mentira. Isso é mentira de Satanás. Porque ele quer trabalhar na sua mente. O Espírito Santo, ele trabalha no seu espírito. Da própria arma de Satanás para anular o efeito dela. Você vai declarar sobre a sua vida, que sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu entendimento, não vale maldição. Amém. Não vale, diga, não vale maldição sobre esta casa. Não vale maldição sobre a minha vida. Não vale maldição. Põe a mão na cabeça da sua esposa, se for possível, e diga, não vale maldição sobre a sua vida, em nome de Jesus. Agora coloque a mão na pessoa que está do seu lado, sobre a vida dela. Diga assim, não vale maldição sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Não vale maldição. Não vale maldição. Você está dizendo o seguinte, não vale engano. Não vale mentira de Satanás. Porque Deus não trabalha com pessoas perfeitas, porque pessoas perfeitas não existem, mas pessoas que desejam acertar todos os dias, meu irmão, isso depende de você. Amém. É você não se conformar com uma vida de pecado. É você ter para você mesmo, de verdade, que pecado tem que ser exceção e não regra na sua vida, na minha vida. Espírito Santo,
Espírito Santo, uma das atribuições dele é nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Senhor, Espírito Santo, amigo, querido, fiel, não me deixe enganado. Quando eu errar, fale comigo, porque o Espírito Santo fala. Só que ele não vai falar: pô, Cláudio, de novo, errou de novo, não sei o quê, e tal, você é burro, você é retardado. Não. O Espírito Santo vai falar de uma forma doce. Meu filho, minha filha, de novo. E a única coisa que você vai sentir é uma vergonha. Você vai ficar triste porque você magoou o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo pensa num cavalheiro, numa pessoa doce, voz doce, uma pessoa em quem você pode confiar. Nunca vai mentir para você, porque isso não é próprio dele. Satanás é o pai da mentira e ele é mentiroso desde o princípio, é o que diz a palavra do Senhor. Mas o Espírito do Senhor é um Espírito de verdade. E quando ele fala: você pisou na bola, você falhou comigo, pode ter certeza que é hora de dobrar o seu joelhinho e se arrepender de verdade. E você pode ter certeza que mesmo que você não ouça fisicamente, ele falando assim: você está perdoado, mas não peque mais, não peques mais. Ele estará dizendo isso para você: não erra mais. Peça ao Espírito Santo para te fortalecer contra essa falha, contra esse pecado. Que tem muita gente que fica desenvolvendo pecado de estimação e não consegue acabar com os pecados de estimação. Pecado de estimação é aquele pecado que você acalenta todo dia, que você fica passando a mão na cabecinha dele. Você sabe que está errado, mas você está ali, você não quer abrir mão daquele pecado. Coloca a mão no seu coração mais uma vez e diga assim: a partir de hoje, eu arranco da minha vida um pecado de estimação. Eu não tenho pecado de estimação. Eu não tenho pecado de estimação. Eu não tenho pecado de estimação. Em nome de Jesus. Amém? Toma posse dessa palavra. Tome posse dessa palavra. Não tenha vergonha não, hein? É entre você e o Espírito Santo. Você não precisa confessar para mim, você não precisa confessar para o seu esposo, para sua esposa, você não precisa confessar para ninguém, mas deixa o Espírito Santo saber que você abriu mão desse pecado de estimação. Amém? Em nome de Jesus. Deus tem provisão para a sua vida. Lembre que Jesus é Jeová Jiré também. O Senhor proverá. Ah, hoje é dia de culto. Ah, mas no meu trabalho eu ia ganhar 3 vezes mais do que eu ia ganhar. Não se preocupe, Deus proverá. Ou você acha que não vai honrar a sua fé de estar buscando a presença dele? Hoje é quarta-feira, hoje é dia de casa de paz. Deus proverá. Coloca o reino e a justiça em primeiro lugar e todas, eu prometo para você em nome de Jesus, não sou eu, mas é a palavra. Todas as coisas serão acrescentadas. Amém. Em abundância. Diga, em abundância. Amém. A partir do momento que eu cumpro um princípio, Deus cumpre a promessa. Coloco o reino e a justiça em primeiro lugar. E todas as coisas vos serão acrescentadas. A palavra do Senhor diz: fazei prova de mim. Aleluia. Como é que eu faço prova de Deus? Colocando Deus contra a parede. Se tu és Deus... Não é assim. Eu coloco Deus à prova quando eu cumpro a palavra. Quando eu executo a palavra. Quando eu coloco a palavra em prática na minha vida. E quando Deus olha para a minha vida e Ele vê que eu estou colocando em prova a palavra dEle, o que Ele vai fazer? Honrar a palavra dEle. Amém. É assim que eu faço prova com Deus. É sendo a palavra dele. E ele virá com a parte impossível. Porque aquilo que é possível o homem vai fazer, mas aquilo que é impossível o nosso Deus faz. Amém. E a pergunta que ele tem para nós é: por acaso há impossíveis para Deus? Que coisa linda, gente. Que coisa maravilhosa. Assim como Jesus proveu na mãe para Maria, o Senhor provê na sua casa todos os dias. Amém? Você não é servo de Satanás. Você não é servo de Faraó do Egito. Mas você é filho de Deus. Amém. E como filho de Deus, você é príncipe e o Senhor tem o melhor para a sua vida. Ainda nessa terra, ainda nessa época, é o que diz a palavra do Senhor. O nosso Deus, Ele é dono do ouro e da prata. Vou repetir, o nosso Deus, Ele é dono de todo o ouro
toda a prata, tudo pertence a Ele. E quando Ele quiser, Ele faz chegar até você. Não é você que tem que sair correndo, não, porque a palavra do Senhor diz que as bênçãos do Senhor é que te alcançam. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Rafa hoje está cheio de Deus, toda hora ele tá querendo bater palma ali. Amém, filho, glória a Deus. Acho que você não vai fazer escolinha mais não, hein? Você, Bernardo, acho que vocês podem ficar mais aqui agora. Glória a Deus, está entendendo, né? Número 4. A quarta mensagem da cruz está em Mateus 27. Mateus 27, 46. Está escrito assim: por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, ele foi crucificado às 9 horas da manhã. Porém, Jesus ficou sofrendo por 6 horas, até as 3 horas da tarde. Nesse tempo, entre meio-dia e as 3 da tarde, houve trevas na terra. Até o dia, meio-dia, ficou como se fosse meia-noite. Uma coisa terrível. E entre esse tempo, entre meio-dia e 3 horas da tarde, Jesus, ele ficou completamente abandonado. Vou te fazer uma pergunta e provavelmente você vai saber responder, porque você tem intimidade com Deus. Amém? O que é pior de se passar? O que é pior de se viver? O não de Deus ou o silêncio de Deus? Você clamar, você chorar, você buscar. A palavra do Senhor diz: como é que é? Clamar-me-eis e me achareis, quando me clamar de todo o vosso coração. E quando no meio desse clamor de todo o seu coração, você não ouve a presença de Deus, você não sente a presença, você não ouve Deus falar com você, você clama, você busca, você chora, e a única coisa que você tem é silêncio, trevas. As trevas que o planeta viveu naquelas 3 horas, entre meio-dia e 3 horas da tarde, é as trevas humanas sem a presença de Deus. Está tudo ali às mãos, mas as pessoas não conseguem ver, as pessoas não conseguem desfrutar. Jesus, naquele momento, ele teve algo muito sobrenatural. Ele viveu algo muito sobrenatural, que foi justamente esse silêncio de Deus. Naquele momento, ele conseguiu sentir a dor do ser humano sem a presença do Deus Criador. As trevas, que significam a ausência de Deus. As trevas vivenciadas pelas pessoas era para mostrar para elas o que é a vida do ser humano sem Deus. Porque hoje, a ciência, que está virando uma religião, ela quer por todas as maneiras convencer o ser humano que Deus não existe. A própria obra-prima de Deus se levantando contra Deus, sendo rebelde contra Deus, para desacreditar a pessoa de Deus. Rebelião, uma palavra, pensa numa palavra que traz ira ao coração de Deus. O ser humano, sem Deus, ele está em completa treva, ainda que ele consiga enxergar as coisas à sua frente. Mas o principal, ele não consegue enxergar, que é a necessidade da presença de Deus. E Jesus sofrendo nessas 3 horas, no final das 3 horas, ele já não aguentando mais, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Eu disse aqui na ministração que Jesus ele era 100% homem. Nesse momento, ele não está duvidando da presença de Deus, ele não está duvidando do poder de Deus, ele não duvida da manifestação de Deus, não duvida dos milagres de Deus, mas ele não consegue mais sentir o seu Deus, o seu Pai. O grito de Jesus é o grito da alma humana separado de Deus, ainda que ele não sabe que está gritando. Jesus nos mostra que ele veio para cá para nós não
precisarmos padecer o que ele padeceu. Não por causa da dor física que ele está gritando, mas por causa da ausência da presença do Criador. É só você parar e pensar nos dias de maior angústia que você orava, você jejuava e você não ouvia Deus falar com você. Aí você ficava desesperado. Eu preciso tomar uma atitude, mas ao mesmo tempo você não quer tomar essa atitude de forma inconsequente. Você não quer fazer por você mesmo, você quer uma orientação, e a orientação não vem. Deus não fala contigo, você abre a Bíblia e cai em texto que você não tem a revelação. Senhor, fala comigo, você vai em Provérbios, tem tantos conselhos em Provérbios, e tudo que você lê é como se você estivesse lendo uma lista de supermercado. Não faz sentido. Jesus sentiu isso também. Por quê? Porque naquele momento, por aquelas 3 horas, Deus havia dado as costas para Jesus. Porque a palavra do Senhor diz que sobre os ombros de Jesus estava todo o pecado da humanidade, antes dele e depois dele. E o nosso Deus, sendo perfeito, ele não se relaciona com o pecado. Ele não se relaciona com o pecador. Ele tinha de viver aquilo, ele tinha de passar aquilo. Sabe por quê? Porque ele estava olhando para mim e para você naquele momento. Para mim e para você. A dor que Jesus sentiu por nossa causa. A dor dele física não era nada, era fichinha para ele. A tortura, a humilhação, tudo balela, tudo besteira. Mas Jesus não suportou a ausência o silêncio de Deus. Jesus não suportou estar vivendo o silêncio de Deus, a ausência da pessoa de Deus. E hoje o Espírito Santo já está dentro de você. Amém. O Espírito Santo faz morada em você. Aleluia. Você não precisa nunca sentir Deus longe, porque ainda que Ele esteja em silêncio, você tem certeza absoluta que Ele está trabalhando para você. Sabia disso? Diga para o seu irmão, Deus não tem que te dar satisfação de nada. Pastor, como é que o senhor prova isso? Na palavra está escrito, a minha graça te basta. Aleluia. Amém. Vou repetir para você guardar e lembrar nos dias maus. A minha graça te basta. Amém. Glória a Deus. Esperei com paciência no Senhor, assim diz o salmista. Diga para você mesmo, eu vou esperar com paciência. Eu vou aprender a esperar com paciência no Senhor. Esperar com paciência significa aguardar até eu voltar a ouvir a voz de papai. Amém. Aguardar, não tomar decisão apressada. Não tomar decisão equivocada. Porque Deus vai te responder. Coloca a mão sobre a sua cabeça e diga assim, eu vou aguardar com paciência no Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. A quinta mensagem está em João 19, 28, e diz assim, essa foi uma passagem que me doeu muito. A primeira vez que eu li o Evangelho de João, pense numa pessoa que chorava aos borbotões, como diz, né? É um evangelho que quando a gente lê com o entendimento do Espírito Santo, é como se passasse um filme diante dos meus olhos. Eu via o sofrimento, eu via o amor. E eu vejo Jesus Cristo como sendo a fonte de água viva para nós. Ele diz assim, em João 19, 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse, tenho sede. Tenho sede. Diga para o seu irmão, tenho sede. Tenho sede. Se você abrir em Salmo 69, 21, acho que eu não marquei o Salmo aqui, mas eu vou abrir ele aqui para você. Ele estava cumprindo essa palavra. Salmo 69, verso 21. Eu não vou desmarcar aqui o meu texto, porque depois eu já volto para lá. Salmo, cadê? 69. Uma palavra profética. Não, é Salmo? Deixa eu ver aqui. O senhor, pastor. É. Por alimento me deram fel e na minha sede me deram a beber vinagre.
Ele tinha que cumprir essa palavra. Imagina Jesus Cristo sendo a fonte de águas vivas, que mata a nossa sede de Deus, na sua hora mais difícil, tendo sede. Por quê, pastor? Porque ele praticamente já não tinha mais sangue dentro dele. E o sangue é a fonte da vida. O sangue, o nosso corpo, ele é formado por 70% de água. E ele já havia perdido, sei lá, talvez ele já estava em gotas. Estava nos seus últimos momentos, nos seus últimos minutos, tendo sede, e o ser humano, para quem ele trouxe rios de água viva, para quem ele representa ser a fonte eterna das águas vivas, nós deixamos Jesus morrer com sede. Nós deixamos. Eu deixei, você também. Representados lá por aquelas pessoas que estavam no Gólgota, em volta de Jesus. Todas aquelas pessoas representam a humanidade inteira, antes e depois dele. Meus irmãos, nós precisamos ter essa consciência, que nós somos os pecadores que estavam atirando pedras em Jesus. Jesus pede água, e o que oferecem para ele? Se as pessoas pudessem colocar sal e levar para ele tomar, é o que teriam feito. Por quê? Porque a maldade do ser humano não tem limites. A desonra do ser humano não tem limites. Por isso que quando você estiver passando por dificuldades, quando você se sentir abandonado, lembre-se disso, entendeu? Que Jesus Cristo, ele sofreu da mesma forma. E quem somos nós para nós queremos rejeitar o sofrimento? Mas diga assim, Deus é fiel. Porque da mesma forma que o homem deixou Jesus passar dificuldade e sede, o mesmo Deus foi quem honrou Jesus depois desse episódio e o levou, e hoje ele está sentado à destra de Deus Pai. Fazendo o quê? Será que ele está lá curtindo férias? Não, ele está preparando moradas para mim e para você. Dê um glória a Deus por isso. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Salva de palmas, acompanha essa açaí. Não é para mim, é para Jesus. Amém, meus irmãos? Toda sede, ela pode ser curada em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a fonte de águas vivas. Número 6 está em João 19:30. Jesus disse, depois que ele provou o vinagre, disse, está consumado. Veja bem, quando uma pessoa, ela sabe o que precisa ser feito e vai e faz, nada tira ela do propósito. Viver nessa terra é fácil, meu irmão? Mas não deixa nada te tirar do propósito. Não deixa nada distrair o seu olhar. Não deixa nada confundir o seu entendimento. Não deixa que outras vozes atrapalhem a sua intimidade de reconhecer a voz do Espírito Santo falando com você. Porque o inimigo, ele sempre vai querer trabalhar com o barulho. Por quê? Para confundir você e te impedir de ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz do Espírito Santo. Quanto mais barulho ele causar, quanto mais ele conseguir te tirar do foco, mais ele consegue o intento dele. Nós precisamos cessar os barulhos para que nós possamos reconhecer tão somente a voz do Senhor Jesus. Para que ao final da sua jornada, depois de você cumprir tudo que Deus tem para você aqui na terra, você possa dizer também que você combateu o bom combate. Já pensou? Você poder dizer isso com certeza, combati o bom combate. Quem é capaz de dizer isso? Coloca a sua mão sobre a sua cabeça e diga assim, eu vou em Cristo Jesus ser capaz de dizer ao final, assim como o meu irmão Paulo disse, combati o bom combate. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Em nome de Jesus. Tem galardão chegando para você. Tem galardão chegando para a sua vida. Tem realização em Cristo Jesus chegando para você. Tem salvação chegando para a sua casa. Em nome de Jesus. Receba e tome posse. Em nome de Jesus. Amém? E por fim, em Lucas 23:46, Jesus, ele diz a última frase. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Se coloque de pé. Maria, você pode apagar as luzes, por gentileza? Eu quero dizer uma coisa, guarde isso. Satanás
não levou Jesus Cristo. Morte não venceu Jesus Cristo. Sabe por que Jesus disse isso aqui? Porque se ele não tivesse entregue o seu espírito, Satanás não teria como tirar. Satanás não teria como matar Jesus Cristo. Talvez ele estivesse sofrendo até hoje na cruz do Calvário. Jesus Cristo, ele se entregou. Aleluia. Porque Satanás não tinha posse sobre a vida de Jesus Cristo, assim como ele não tem posse sobre a sua vida também. Assim como ele não tinha autoridade para tocar em Jesus Cristo e acabar com aquela cena, assim como Satanás não tem a mesma autoridade sobre a sua vida, não tem autoridade de te tocar, não tem autoridade de tocar nos seus filhos, nos seus negócios, Amém. nas suas finanças, não tem autoridade. Amém. Jesus, ele entregou a sua vida para o verdadeiro dono, que é o Pai. Jesus, ele se entregou e assim ali termina o seu sofrimento. Feche seus olhos. Quero te fazer um convite. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre Jesus Cristo. Talvez você não tenha ainda entendido que Jesus Cristo é a salvação de Deus para nós. Talvez você não tenha ainda entendido que Jesus Cristo, ele veio para trazer o perdão de Deus para mim e para você. Jesus Cristo representa a salvação de Deus para o homem. Aleluia. Jesus Cristo representa a redenção, o perdão de Deus para o homem. E eu quero te convidar a abrir o seu coração essa noite e entregar a sua vida para Jesus.